Olá! Em ano de eleições gerais, o plenário do Supremo Tribunal Federal, em decisão cautelar, aprovou uma medida significativa para o processo eleitoral. A Corte decidiu revogar a implementação do chamado voto impresso, o mecanismo para checar se o voto dado pelo eleitor foi, de fato, o voto computado na urna eletrônica. Para os ministros, a medida pode violar o sigilo do voto, que é garantido pela Constituição Federal de 1988. O artigo 14 da Constituição Federal diz que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto. O direito foi conquistado depois de um longo caminho de cidadania percorrido após o processo de redemocratização. Consciente da importância da participação do povo na escolha dos seus representantes políticos, o estudante de Direito, João Vitor, este ano vai votar pela primeira vez. Ele preferiu amadurecer para fazer a escolha de forma consciente. Eu não me sentia preparado para votar na primeira eleição. Eu também não vi o voto do jeito que eu vejo hoje. Minha cabeça mudou muito nesses últimos 4 anos e é por isso que eu não votei, mas nessas eleições com certeza vou votar. O universitário é representante da nova geração, que enxerga o voto como um instrumento de transformação em tempos de crise política. Um voto que é um construto a partir do tempo, eu acho que ele é fundamental e ele tem que ser visto enquanto um dever e não só como direito, né? A legislação brasileira ela dá a possibilidade de você votar em branco ou votar nulo, mas eu acho que isso tem que ser interpretado criticamente pelo cidadão. E o coro é endossado por outros jovens universitários. Eles são integrantes do consenso político e social em relação à importância da escolha consciente de um candidato. Todo mundo tem seu devido papel, tem que dar a devida importância para o voto, até porque é o que muda tudo, que vai mudar a infraestrutura de um lugar como esse, vai mudar a saúde que tantos cobram, vai mudar a educação que todos cobram. Então, a questão do voto de modo individual, por achar que é uma pequena parcela, mas se pensar como um todo, acho que é o que modifica tudo que está ao nosso redor. É uma forma do povo mostrar o que ele quer, mostrar quem ele quer eleger, os representantes, os seus ideais. É uma forma do povo ter um controle sobre os assuntos que estão à volta deles. O cientista político Leandro Coelho avalia que a política tem ganhado cada vez mais espaço na sociedade. Em tempos de redes sociais, ela ganhou protagonismo e vem sendo discutida pelos brasileiros. Você vê manifestações, programas de internet, youtubers, mesmo que sejam manifestações de angústia, de raiva, de preocupação exacerbada, as pessoas se manifestam sobre política. Talvez desinformados ainda, mas com a informação ao alcance das mãos, com qualquer celular, Wi-Fi, uma redezinha 3G. Então ele consegue saber o que o representante do estado dele, ou do município, ou da prefeitura está fazendo. A importância do voto consciente é um passo significativo do eleitor. A confiança no processo eleitoral também é determinante e uma ferramenta que nos últimos anos revolucionou o sistema de votação e garantiu essa confiança maior do eleitor no processo foi a urna eletrônica. O sistema de votação começou a ser implementado no país em 1996. No ano 2000, a urna eletrônica foi usada em todo o território nacional, o que propiciou a primeira eleição informatizada do Brasil e do mundo. O modelo acabou com a intervenção humana no processo eleitoral. A cédula de papel ficou para trás. Junto com ela, as fraudes, a demora na contagem dos votos. Com a nova realidade, poucas horas depois do pleito, o resultado já é conhecido pelo eleitor. E as vantagens não param por aí. A urna eletrônica foi mesmo um divisor de águas no processo eleitoral. É o que explica o secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Superior Eleitoral. O que motivou essa grande mudança foi o cenário que nós tínhamos no passado. Há 22 anos, 23 anos, nós tínhamos um processo de votação totalmente manual, onde o cidadão escrevia em papéis, esses papéis eram dobrados, depositados numa urna convencional,
No final da votação, essas urnas eram abertas, colocados os papéis em cima de mesas, que eram chamadas mesas apuradoras, e ali se fazia a leitura, a interpretação aquilo que estava escrito nesses papéis. Então, nós tínhamos ali um cenário, digamos assim, bastante instável, onde se prevalecia o erro e muitas fraudes. E apesar do sistema já estar consolidado no Brasil e ser reconhecido internacionalmente, a urna eletrônica ainda é alvo de desconfiança de alguns eleitores. Para afastar de vez qualquer dúvida, em 2015, os parlamentares aprovaram o voto impresso, que já valeria para as próximas eleições de outubro. A medida foi suspensa pelo Supremo. Os ministros avaliaram que a conferência dos resultados na disputa compromete o sigilo do voto. Com a conclusão do julgamento, valerá a medida cautelar que derruba o voto impresso para a eleição de outubro. O voto impresso foi determinado pela Lei 13.165 de 2015, conhecida como mini-reforma eleitoral. O artigo 59A, que foi derrubado pelo STF, estabelece que, no processo de votação eletrônica, a urna imprimirá o registro de cada voto, que será depositado de forma automática e sem contato manual do eleitor em local previamente lacrado. Na prática, o eleitor não ficaria com o comprovante da votação. Ele apenas faria a conferência, se os votos computados batem com o impresso. Ainda assim, a prática foi vista com preocupação. A Procuradoria-Geral da República entrou com ação no Supremo contra o artigo da lei. Ela argumentou que a eventual impressão do voto acarretaria na intervenção de um mesário junto ao eleitor, o que possibilitaria que ele conhecesse a escolha feita na urna. É uma tecnologia nova. Com essa tecnologia nova, a pessoa não vê o papel, não pode conferir, ter clareza de como é o processo, está em códigos digitais. Você, da manifestação, a coleta e consolidação naquele grupo de eleitores, a transmissão para apuração e a apuração central não está clara para esse eleitor, certo? Se ele não tem mecanismos ou forma de acompanhar a ida desses dados, mesmo que garantido o sigilo de quem manifestou cada voto, ele começa a desconfiar. E aí surge o apelo, o interesse, a preocupação que esse resultado final esteja claro, que haja mecanismos no começo. O responsável pela tecnologia da informação do TSE assegura que a urna eletrônica tem mecanismos de segurança para a garantia da integridade do processo de votação. Ele ainda revela que testes realizados por integrantes da sociedade civil comprovam que a urna é inviolável e que o voto dado é o voto computado. Então ela foi concebida para ser um dispositivo isolado, né? As memórias são isoladas, são fechadas e a urna não tem nenhum meio de comunicação. Isso já é um requisito, ela não é ligada a nenhum dispositivo de rede. Inclusive nos questionam muito, mas se o hacker consegue invadir a NASA, o hacker consegue invadir o Pentágono, o hacker já invadiu o FBI, por que não invadiria a urna eletrônica? É simples, a urna eletrônica não está na internet. E no que depender dos apoiadores da urna eletrônica, atualmente grande parte da população brasileira, o sistema pode mesmo ser considerado 100% seguro e eficiente. Já o voto impresso, um retrocesso. O sistema brasileiro é um dos mais rápidos do planeta para fazer a correção dos votos. E isso é um fator bastante positivo. Agora, se você desconfia que existe uma vulnerabilidade nesse sistema, beleza, implementa digamos assim, se você quer implementar, mas assim, não deixa que o eleitor leve esse negócio para casa, porque isso aí pode ser usado como instrumento de cooptação, de várias coisas. E lembrando que apesar da derrubada do artigo da lei que estabelece a impressão do voto, a medida não é definitiva. Os ministros ainda vão se reunir para analisar o mérito da questão. Daqui a pouco, no próximo bloco, você vai ver os detalhes desse julgamento no plenário do Supremo Tribunal Federal. Até já. Uma decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal que influencia diretamente nas eleições de outubro. A Corte decidiu suspender o chamado voto impresso. Avaliou que o comprovante da votação afronta a Constituição Federal, fere o sigilo do voto e o princípio da razoabilidade.
A decisão foi uma resposta a uma ação apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o artigo da lei aprovada em 2015, que estabeleceu o voto impresso. Parlamentares instituíram a norma com o objetivo de trazer mais segurança ao eleitor. A garantia de que o voto dado era o voto registrado pela urna eletrônica. Ao questionar o artigo da lei, o Ministério Público Federal apontou que a medida amplia a possibilidade de fraude, fere o sigilo do voto e significa um retrocesso para o processo eleitoral. Os argumentos foram acolhidos pela maioria dos ministros. O relator, ministro Gilmar Mendes, ficou vencido. Ele defendeu que não há inconstitucionalidade na impressão do comprovante do voto, mas sugeriu a implementação de forma gradual e de acordo com a disponibilidade de recursos do TSE. A priori, eu não vejo como inconstitucional a exigência da impressão do voto. É possível ao legislador dar maior definição aos meios de cumprimento da norma, desde que forneça os meios necessários. Na falta dessas normas, entendo que a Justiça Eleitoral, o TSE, sempre na perspectiva de diálogo institucional, portanto, em diálogo com o próprio Congresso, poderá colocar, e está colocando em marcha, a exigência da impressão do registro do voto. Por isso, tenho que essas disposições impugnadas devem ser interpretadas no sentido de que a implantação deverá e terá que ser gradual, em consonância com a disponibilidade de recursos e as possibilidades do Tribunal Superior Eleitoral. E, por isso, eu estou, presidente, concedendo a cautelar, parcialmente, para fixar o entendimento de que a implantação da impressão do registro de voto, previsto no artigo 59-A da Lei 9.504, incluído pela Lei 13.165, há de ser gradual e ocorrer de acordo com a disponibilidade de recursos e as possibilidades do Tribunal Superior Eleitoral. O relator foi seguido pelo ministro Dias Toffoli, mas apesar de declarar a constitucionalidade da impressão do voto, o vice-presidente do Supremo fez questão de apontar a segurança da urna, os avanços positivos com a implantação do voto eletrônico. Os programas são colocados a público 6 meses antes da eleição, são auditáveis pelo Ministério Público, pelos partidos, por pretensos candidatos e também pela Ordem dos Advogados do Brasil. E jamais houve qualquer tipo de contestação ou de impugnação. É normal numa democracia que uma minoria consiga estabelecer algum tipo de crítica ou de desconfiança, é isso, como disse o ministro Luiz Roberto Barroso agora há pouco, também penso que é com a maior das boas intenções, mas o fato é que nós estaríamos andando para trás, nós estaríamos indo, e eu ia fazer também uma série de manifestações que o ministro Luiz Roberto Barroso já o fez a respeito do mundo digital que nós vivemos. Eu não vou repetir esses fatos. A partir daí, todos os ministros foram contra a impressão do voto. A divergência foi aberta pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele apontou os riscos da implementação desse sistema e também lembrou que o próprio TSE já editou uma resolução proibindo o uso do telefone celular na cabine de votação. A Justiça Eleitoral proibiu que se entre com celular na cabine eleitoral, porque várias pessoas tinham que tirar foto na hora de confirmar para depois comprovar. Nós estaríamos, com essa nova redação, a meu ver, colocando em risco o sigilo e a liberdade do voto, porque possibilitaríamos, e essa é a característica do sigilo, garantir antes, durante e depois das eleições, antes poderíamos estar permitindo acordos espúrios para votação, onde a pessoa exigiria que determinados mesários conferissem ou tivessem a prova do voto escrito, uma potencialidade, um risco muito grande à sigilosidade e à liberdade do voto. Eu era presidente do TSE quando se proibiu que se ingressasse nas urnas com um telefone celular para fotografar exatamente o voto que alguém digitou na urna.
E a preocupação era exatamente essa, que em algumas comunidades que estão dominadas pelo crime organizado, pelas milícias, alguns eleitores fossem constrangidos ao sair da cabine de votação a exibir o seu voto. Então, Vossa Excelência está trazendo um dado adicional, a meu ver, e de extrema importância, porque nós poderíamos voltar novamente àquilo que a Revolução de 30 e depois toda a evolução da justiça eleitoral no Brasil trouxe, foi a extinção dos currais eleitorais, do voto de cabresto. E então, quero dizer que, nesse sentido, eu manifesto minha concordância e me congratulo com Vossa Excelência por ter trazido um ponto importante para essa discussão. Os ministros contrários afirmaram ainda que a implantação do sistema traria um gasto bilionário para alterar um processo que já funciona muito bem, uma vez que não há qualquer evidência de fraude no sistema. Nós temos o melhor sistema de apuração do mundo, reconhecido internacionalmente. Há pouco tempo, o Congresso Nacional, com o esforço de lideranças importantes, tentou modificar o sistema eleitoral. E até se chegou perto, mas não se conseguiu. Um sistema que funciona muito mal. E, no entanto, não se tendo conseguido alterar o que funcionava mal, se tentou alterar o que funciona bem, que é o sistema de apuração. Como todas as pessoas que presidiram o Tribunal Superior Eleitoral, que estão aqui presentes, textualmente afirmaram, não há qualquer evidência de que tenha havido fraude ou risco à lisura das eleições que justifiquem o risco da implantação deste modelo de voto impresso. Portanto, aqui acho que é uma questão de razoabilidade. E segundo cálculos do Tribunal Superior Eleitoral, a implementação do voto impresso teria um custo de mais de 2 bilhões de reais. Em abril, o TSE chegou a assinar um contrato no valor de 57 milhões. Com a decisão do Supremo, o processo foi cancelado. O voto eletrônico no Brasil faz parte de uma decisão estratégica do Estado brasileiro muito mais complexa do que possa parecer uma primeira e desavisada leitura. Razão pela qual mudanças ou rupturas abruptas do modelo em curso tendem a produzir, isto sim, consequências indesejadas, de alto risco e, a mais das vezes, imprevistas, como de resto foi muito bem salientado pelo eminente relator. Pode-se dizer mesmo, penso eu, de uma perspectiva histórica, que o modelo eletrônico foi idealizado, inclusive para superar a imensa quantidade de fraudes eleitorais no Brasil, rotineiras na República Velha, que perpetuava determinados grupos no poder, no fenômeno nominado de coronelismo, que teve práticas nefastas, dentre outras, os conhecidos votos de cabresto e bico de pena. O risco de um retrocesso no sistema eleitoral também foi ressaltado pela presidente do Supremo e pelo decano da Corte, ministro Celso de Mello. O voto secreto é inseparável do voto livre. O artigo 59A da Lei 9.504 de 97, incluído pela Lei 13.165 de 2005, diz a eminente chefe do MP da União, desrespeita frontalmente o sigilo de voto, ao determinar a sua impressão concomitante com o registro eletrônico. A norma não explicita quais dados estarão contidos na versão impressa do voto, o que abre demasiadas perspectivas de risco quanto à identificação pessoal do eleitor, com prejuízo à inviolabilidade do voto secreto, especialmente ao exigir intervenção humana para sanar possíveis soluções para remediar as inevitáveis falhas na impressão. A reintrodução do voto impresso como forma de controle do processo eletrônico de votação caminha na contramão da proteção da garantia do anonimato do voto,
Isso significa verdadeiro retrocesso ao paulatino aperfeiçoamento do sistema eleitoral brasileiro. Não tenho dúvida, válido e legítimo questionamento. Entretanto, não há elementos que, de alguma forma, demonstrem haver alguma fissura ou sustentação nas desconfianças apresentadas até aqui, repito, legítimas, todas elas. Mas, do ponto de vista jurídico, mantenho a minha posição no sentido de que a confiabilidade no sistema, demonstrado reiteradamente, como aqui já ficou claro em todos os votos, e que a Justiça Eleitoral, de maneira honesta, responsável e reiterada, tem repetido a cada ano que antecede o período eleitoral e até nos próprios períodos eleitorais, para que se tente, inclusive, ver quais são as vulnerabilidades e os riscos do sistema, e com todo respeito pelo Congresso Nacional, que elaborou também, com base em desconfianças, evidentemente, que ali ainda se contém, no sentido de promover-se aqui um retrocesso e não um avanço. E eu acho que a democracia tem, na sua própria característica, no seu espírito, exatamente uma dinâmica de propiciar o progresso das instituições pelo seu aperfeiçoamento, especialmente no que se refere à cidadania e à democracia, e não retrocesso, que aí, neste caso, realmente é um dado jurídico que permite que, neste caso, pelo menos neste momento de cautelar, eu acompanho a divergência. E apesar de manter a votação habitual, sem a impressão do voto, o plenário julgou o pedido cautelar na ação direta de inconstitucionalidade. A medida não é definitiva e o plenário ainda vai analisar o mérito da questão. Daqui a pouco, no próximo bloco, os avanços tecnológicos que permitem mais segurança nas eleições. Até já! E você vai ver no último bloco do Grandes Julgamentos do STF que no mundo cada vez mais tecnológico, apostar em ferramentas analógicas é um retrocesso. É ir na contramão do que foi conquistado nos últimos anos, principalmente no processo eleitoral. Ela chegou aos poucos, em 1996. 4 anos depois, foi implantada em todo o território nacional. Foi no ano 2000 a primeira eleição totalmente informatizada. E ao longo de mais de 2 décadas, o processo eletrônico não para de avançar. Além dos testes constantes que garantem a segurança do sistema, a biometria é um exemplo de sucesso que deve afastar de vez qualquer desconfiança. À medida em que se optou pela tecnologia como carro-chefe do processo eleitoral brasileiro, nós seguimos a evolução do processo eleitoral na mesma velocidade que a tecnologia evolui. Há muito investimento no processo eleitoral, não só na urna eletrônica, como todos os outros sistemas que gravitam em torno da urna eletrônica. São em torno de 100 sistemas que são desenvolvidos, e não só aqueles que são embarcados na urna eletrônica, como estão em volta. Todos eles evoluem à medida em que a tecnologia evolui, no sentido de tornar o processo mais seguro e transparente. O voto é importante, como você apura isso? Você tem necessidade de sigilo em épocas antigas, não tão longe historicamente até no Brasil, colônia ali, você votava, quem que é o candidato tal, levantava a mão. Aí depois, quem que é o outro, manifestava. Só que quem era da minoria e não escolhia a pessoa que ia representar, sofria retaliações posteriores. Por isso a importância do voto ser secreto. Com a tecnologia nova, você tem muitos benefícios da urna eletrônica. Com um país de dimensões continentais como o Brasil, em menos de 48 horas, você tem a manifestação da soberania popular, o que a população quer, como representante, como ideologia, como grupo de pessoas à frente do Estado, da Prefeitura, do município, até do governo federal. O cientista político defende uma participação maior da sociedade civil e dos partidos políticos. Para ele, o acompanhamento no processo eleitoral afastaria eventuais dúvidas sobre a segurança da urna eletrônica. O TSE faz um trabalho muito bom na questão de
ter processos periódicos de teste de segurança das urnas. Mas eu sei que teve o último, eu infelizmente não consegui acompanhar, mas o anterior teve pouca participação dos partidos políticos, que deveriam ser os principais preocupados em estar lá e testando, acompanhando e botando à prova a confiabilidade e segurança dessas urnas. O que me preocupa muito, tá, é eventualmente a desconfiança, a falta de fé nos sistemas democráticos ou digitais de votação levarem a serem questionados conceitos universais e necessários para a estrutura e manifestação da soberania popular, como o direito ao voto secreto. Você começa a ver alguns discursos dizendo o voto secreto não é tão importante, as pessoas acabam sabendo. Não, sim, é importante. Você abrir mão do seu direito de poder ter, do seu fórum pessoal, a sua opinião e manifestar em quem você votou e passar a ser obrigatório, é um problema seríssimo. E no que depender dos futuros eleitores, responsáveis pelos rumos do país nas próximas décadas, a consciência do voto e a participação efetiva na escolha dos representantes políticos representam mesmo um caminho sem volta. Sempre quando eu vou votar, independente, assim, eu procuro bastante fugir de rótulos, assim, eu busco bastante a história, se possível eu tento conhecer mais o candidato, eu tento buscar qual é o histórico dele, de onde ele veio, qual é a família, se ele tem alguma repercussão, digamos assim, negativa, positiva na sociedade. Eu gosto muito dessa área política, então eu gosto de analisar principalmente os presidenciáveis, então analisar os projetos, as campanhas, as propostas, porque, querendo ou não, no Brasil o presidencialismo é muito forte, né? O Brasil depende de um presidente forte. Então, analisar principalmente essa vertente. E o programa de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode rever esta ou outras edições pela internet. É só acessar youtube.com/TV Justiça Oficial. Obrigada pela companhia e até a próxima.